Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 48. Aonde você está indo? Randolph não iria simplesmente deixar ele passar. Aquele que estava prestes a se esgueirar por eles. Ele fez seus homens perseguirem Surro em voz alta. Keuha! Os membros da guilda dos carniceiros correram em direção a Surro como rinocerontes. Como eles ousam? Chamas gêmeas brilharam nos olhos de Beru. Enquanto isso, Surro olhou para eles calmamente enquanto corriam em sua direção. Eles são realmente apenas tankers? Os que guardavam a entrada eram todos tankers. Então Surro pensou que era esse o caso, mas parecia mesmo que eram realmente todos tankers. Em geral, os invasores são compostos por um número apropriado de causadores de dano, tankers e curandeiros de maneira bem equilibrada. Embora, nem sempre era tão significativo. Por exemplo, se o tanker tivesse o poder de ataque para substituir o papel do causador de dano como agora, não haveria nenhum problema em particular. No entanto, se o equilíbrio fosse rompido, certamente haveria uma desvantagem. Erga-se! Krka! Swoosh! Uma aranha gigante da sombra surgiu da sombra de Surro. De acordo com a vontade de Surro, ela começou a se mover. Tchu! Teias de aranha negras estavam espalhadas por todo o estreito labirinto. Gá! O que é isso? Os corpos dos membros da guilda dos carniceiros que corriam vigorosamente ficaram presos na teia de aranha e diminuíram a velocidade. Surro e Ezil se moveram. Swoosh! Caçador-invocador? Esse é um cara com alguns truques. Randolph zombou e colocou toda a sua energia no corpo. Era natural que ele risse de Surro, já que a guilda dos carniceiros era conhecida por sua força. Caçadores-invocadores são aqueles que se escondem obsequiosamente atrás de suas bestas invocadas e as seguem. A confiança dos membros da guilda foi suficiente para fazê-los ignorar a besta invocada e matar o caçador atrás dela. A teia de aranha foi arrancada por seu poder avassalador. No entanto, a teia de aracne é um tipo de habilidade feita de magia. Poderia ser vomitada tanto quanto o monstro desejasse. E aquela teia tinha uma qualidade muito irritante ligada a ela. Aracne usou a habilidade Espetáculo de Marionete. O quê? Um dos membros da guilda que correu na liderança, arrancando a teia de aranha, balançou o antebraço e derrubou um colega próximo a ele. Porra! Ei, você está louco! O que havia levado o soco e sangrava pelo nariz gritou. No entanto, sua perna de repente dobrou em um ângulo estranho. O quê? Ele tropeçou em outro colega que passava. Blag. O que você está fazendo? Os membros da guilda dos carniceiros caíram e rolaram no chão. O rosto de Randolph ficou vermelho naquela situação verdadeiramente confusa. O que diabos está acontecendo? Bang! Ele bateu os pés e o chão rachou como se fosse um terremoto. Preferia ser enganado por uma força avassaladora do que ser enganado por habilidades como essa. Fiquem de pé. Peguem aquele maldito agora mesmo. Sim! Os membros da guilda voltaram a si ao ouvir a voz alta de Randolph. Eles cercaram Surro cautelosamente. Acho que você me esqueceu. Ezil correu para eles lançando sua lança. Swish! Oh! Não era fácil desviar da lança voando em linha reta naquele espaço estreito. A arma de Ezil causou uma explosão de magia. Mesmo conseguindo evitar o ataque, a parede atrás deles explodiu e desabou sobre os outros membros da guilda. Hehehe. A lança voltou para a mão de Ezil antes que ela percebesse e a jogou novamente na direção deles. Enquanto isso, Surro. Estou atrás do líder deles. As sobrancelhas de Randolph se contraíram enquanto ele observava Surro correr em sua direção. Ah! Você se atreve a vir atrás de mim? Pareço tão fácil para você? Randolph sorriu e olhou para Surro, que estava o atacando. Swoosh! O ataque de Randolph, imbuído de extremo poder mágico, visava Surro. Certo, então. Poder do governante. Surro pisou no ar e pulou indo para trás de Randolph, como se estivesse realizando acrobacias aéreas. Hã? Bem, então vamos passar. Surro riu de Randolph e levantou a mão com um sorriso. O sorriso enfureceu Randolph. Como esse desgraçado se atreve? Ele é do tipo que se irrita facilmente. Em um instante, uma luz estranha apareceu nos olhos de Surro. Através dos atributos de seus sentidos,
Ele descobriu que Randolph era um caçador classe A, um nível de força que não ousaria enfrentar sozinho. No entanto, se tivesse uma personalidade simples e ignorante como parecia, haveria infinitas maneiras de lidar com ele. Primeiro, provocando. Com o poder do governante, Surro levantou um tijolo que havia caído perto dele e acertou a nuca de Randolph. Que pirralho! Não havia como Randolph ser danificado por um tijolo que apenas tocou levemente a parte de trás de sua cabeça. Mas o efeito foi muito bom. Eu mesmo matarei aquele maldito. Ele ignorou seus subordinados e correu para Surro. Mesmo com aquela aura aterrorizante, Surro apenas sorriu. Agora, Aracne usou a habilidade, espetáculo de marionete. Naquele momento, bum! O teto explodiu acima de suas cabeças. Então, através do buraco, uma centopeia gigante apareceu. Kiá! O quê? Todos lá dentro ficaram horrorizados. Centopeia de areia com dente envenenado. O grotesco e repulsivo monstro colossal que deveria estar no deserto vermelho de repente invadiu o local. Por que isso está aqui? Como chegou perto desse jeito? Os olhos de todos se voltaram para Surro. Coincidentemente, ele era um caçador-invocador. Acima de tudo, foi ele quem conseguiu invocar o monstro parecido com uma aranha. Impossível. No entanto, não era hora de se preocupar com isso. Fujam! Os caçadores se assustaram e se dispersaram com o grito da centopeia de areia, que tentava entrar no labirinto. Ezio foi até Surro e perguntou: Surro, você fez isso? O que está fazendo? Não vai fugir? Enquanto isso, a aldeia estava em alvoroço. Centopeias de areia de repente atacaram a aldeia. Essas coisas ficaram loucas de repente. Finalmente chegou a hora. Centopeias de areia, que só vagavam pela aldeia até agora, invadiram ela. Mas a atenção daquelas que pensavam que atacariam os caçadores da aldeia estava voltada apenas para as pirâmides. As centopeias estão indo para as pirâmides. Saiam do caminho. Nós não somos o objetivo deles. Os caçadores rapidamente recuaram e abriram caminho para as centopeias. Esses não eram o tipo de monstros com os quais eles poderiam lidar em primeiro lugar. As centopeias de areia se agarraram à pirâmide e começaram a roer as paredes de pedra para entrar nela. O que diabos está acontecendo? Os caçadores não conseguiram ficar de boca fechada com aquela visão bizarra. Realmente deve haver algo lá dentro. Não, mais do que isso. Os caçadores lá devem estar todos mortos. Os caçadores que nem conseguiam entrar na pirâmide por causa da guilda dos carniceiros ficaram satisfeitos. Decidiram assistir a tudo por enquanto. Depois que a situação acabasse e todos os membros da guilda dos carniceiros morressem, eles entrariam na pirâmide. Os olhos dos caçadores Kamura brilharam. A súbita intrusão de centopeias de areia tornou a situação muito mais complicada. Surro e Ezio recuaram na direção oposta da guilda dos carniceiros. Eles encontraram outras pessoas eventualmente. Guilda Azura. Eles encontraram Ryu Xing, que então perguntou a Surro. Meu nome é Ryu Xing da Guilda Azura. A qual guilda você pertence? O que ele disse? Os olhos de Surro se voltaram para sua intérprete, Ezio. Ezio suspirou e respondeu. Ryu Xing. Independentes. Nós somos da Coreia. Coreia? Entendo. Agora que a situação está assim, você gostaria de se juntar por um tempo? Ryu Xing tentou ler o humor de Surro com um olhar penetrante. Ele não revelou sua afiliação, mas tenho certeza de que é de uma guilda promissora. Ryu Xing assistiu a todos os movimentos de Surro contra Randolph. Seu julgamento rápido e senso de luta nunca estiveram abaixo dele. Surro não tinha motivos para rejeitar a oferta da Ryu Xing. Desde que a centopeia de areia apareceu, não era uma situação em que os humanos lutassem uns com os outros. Bem, vamos fazer isso. Vendo Surro acenar com a cabeça, Ryu Xing soltou um suspiro de alívio. Ótimo. Eu tinha muitas perguntas. Surro conversou com Ezio. O que aconteceu aqui? Ryu Xing continuou a se afastar da centopeia de areia e respondeu a Surro. Esta pirâmide quer que provemos a nós mesmos. Uma qualificação?
Os olhos de Surro e Beru se iluminaram ao mesmo tempo com a palavra que ouviram muitas vezes. Observando a expressão de Surro, Ryuxing ficou profundamente impressionado. Era natural se preocupar com sua vida primeiro, quando lhe diziam para provar suas qualificações em uma masmorra como aquela. Um cataclismo ocorreu repentinamente há 2 anos. Desde então, numerosos cientistas questionaram o referido fenômeno, mas ninguém ainda havia conseguido desvendar o mistério por trás dele. Medo do desconhecido. No entanto, a reação de Surro foi diferente do que era comum. Sorridente, este jovem está genuinamente gostando desta dificuldade. Ele nasceu com a disposição natural dos Asura. Isso é o que Ryuxing pensou. Isto está certo? Parece estar certo. O que eles lembravam era o julgamento do rei no campo Magok. O teste para provar as qualificações do rei estava acontecendo ali também. Se isso é um teste, só havia uma maneira de provar a si mesmo. Vá mais fundo. O problema eram os caçadores bloqueando seu caminho. No final, terei que lidar com os membros da Guilda dos Carniceiros antes de seguir em frente. Surro olhou atentamente para o canto onde os membros da guilda fugiram da centopeia de areia. Talvez essa seja a parte mais profunda do labirinto. Eles ainda estariam explorando lá para provar suas qualificações. Surro, o que você está pensando? Ezio perguntou a Surro. Você acha que será difícil lidarmos com todos eles sozinhos? Sim. Surro concordou. Parecia que seria difícil com Arachne sozinha do lado deles. Acho que teremos uma chance de vencer se tivermos mais soldados. Mas esses soldados tinham que ser pelo menos do nível de Arachne ou superior. Verdade. Bem na hora. Os olhos de Surro brilharam ao ouvir o grito da centopeia de areia vindo de longe. Talvez fosse diferente em um deserto aberto, mas não seria possível lidar com eles um a um naquele espaço isolado.